Amados filhos e filhas, Igreja Santa, Esposa do Cordeiro, sede todos bem-vindos e bem-vindas a este santo convívio da 10ª semana do tempo comum. E como homens e mulheres, cristãos católicos bem catequizados, bem instruídos, bem doutrinados, temos conhecimento que neste período litúrgico do tempo comum, a liturgia nos apresenta o dia a dia do Senhor. O Senhor que exorta, que catequiza, que evangeliza os seus discípulos e tanto quantos corriam ao seu encontro para ouvi-lo, porque ele falava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, que falavam bonito, que pregavam bonito, que evangelizavam bonito, mas tudo não passava de uma farsa. Não era algo que de fato era vivenciado por eles. Eles eram versados na lei, conheciam a Torá, mas não colocavam nada da lei da Torá na prática do dia a dia, mas forçavam os seus confrades, seus conterrâneos e aqueles que estavam submissos às suas autoridades a viver aquilo que eles não viviam. E Jesus, portanto, nos seus 33 anos entre nós, 3 anos foi de intensa evangelização, ensinando e instruindo seus discípulos e o povo em geral acerca do reino de Deus. E ele o ensinava, instruía, catequizava e evangelizava, não só com palavras, mas também com atitudes. Daí, no curso do tempo comum, se vê Jesus que cura o leproso, restitui a vista do cego, faz o mudo falar, o coxo andar, multiplica pão e peixe e mata a fome do povo. Na boda de Caná, para que possa ser abençoado aquela família, naquele momento ímpar de sua vida, percebendo que poderiam passar vexame, porque as festas naquela época duravam não um dia, mas até semanas, e estava, portanto, prestes a faltar o vinho. E alguém com aquele jeito de mãe percebe e vai até ele. Não tinha nada prescrito que ele se manifestasse. Como diz o apóstolo João, o evangelista João, fizesse algum sinal. E como diz os demais evangelistas, um milagre. E ele transubstancia, aliás, transforma aquela água, muito semelhante à nossa vida, chafurdada por conta do pecado, num vinho bem encorpado, gostoso ao paladar. Andou sobre as águas, ensinou ele carpinteiro, ensinou velhos pescadores a pescar. Tinham passado a noite toda numa pescaria fadigante e nada tinham conseguido. E um carpinteiro, filho de um certo José, da descendência de Davi, diz: joguem a rede para o outro lado. Como muitos de nós quiseram fazer fadiga. Mas nós passamos a noite toda
Podemos acrescentar aqui um caramba. Caramba, e não pescamos nada. Como é que tu, um carpinteiro, quer ensinar pescador a pescar? Mas, em atenção à tua palavra, nós lançaremos a rede. E olha o que aconteceu. Um milagre grandioso. Pegaram centenas de peixes a ponto de a rede quase se romper. Foram obrigados a fazer sinais para os demais que ali estavam, para que o ajudassem, porque a pescaria foi extraordinária. No tempo comum se vê isto, a vida pastoral de Jesus, que não só apregoa, exorta e manifesta o poder de Deus na sua pessoa. É isto que a gente vê no tempo comum. E é isto que a gente vai refletir também ao longo da prédica de hoje, da reflexão de hoje. Pois bem, queria eu, por mercê de Deus, fazer uma pequena reflexão acerca do dia de hoje, que a partir de um determinado momento na nossa paróquia, já após o encontro com a liderança da Pastoral do Dízimo, as nossas missas não será só uma única missa do dízimo. Aqui só tem uma missa do dízimo, só de manhã. Nós teremos, portanto, a missa do dízimo também no sábado, véspera do dízimo, de manhã e à noite. Eita, padre, o senhor está doido por dinheiro, né? Não. É porque desta forma você evangeliza quem vem no sábado à noite, quem vem no domingo de manhã e quem vem no domingo de noite. Porque dízimo é evangelização. Dízimo é evangelização para sensibilizar você às necessidades da igreja. E a igreja é você. Isto aqui não é paróquia. A paróquia é você. Aqui é a sede da paróquia. Paróquia é você, comunidade é você, igreja é você. Aqui é a sede da igreja neste município, neste bairro. O dízimo tem como objetivo fazer com que você, fiel filho da igreja, que dela recebeu as primícias da salvação pelo batismo, e que dela bebe e come as graças de Deus, para que assim tu possas crescer no caminho da eternidade. É aqui que tu encontra o refrigério, a paz. É aqui que quando tudo está conturbado, por mais que não ouça nada, ou o padre não fale coisa com coisa, os cânticos, as preces, as orações, por si só, já dá o recado que precisamos. O dízimo tem como objetivo abrir nossa mão, abrir nosso coração, nos tornar pessoas mais sensíveis, mais prestativas, mais caridosas, mais atentos à necessidade uns dos outros. Por isto que tem estas dimensões do dízimo. O dízimo não é para enriquecer o padre, é para o sustento da comunidade, é para o socorro dos pobres, dos desvalidos, sem voz e sem vez. O dízimo é para a manutenção do templo, é para o funcionalismo da paróquia, é para a formação dos seus agentes pastorais, das lideranças de nossas comunidades. E sem o dízimo a igreja ficaria meio que difícil levar, portanto, neste século, a palavra de Deus aos quatro cantos da nossa paróquia. O dinheiro não é tudo.
E nem se compra o céu com o dinheiro ou por ser dizimista. Mas ele, sem dúvida nenhuma, facilita o processo de evangelização das nossas comunidades, da nossa paróquia, das nossas pastorais, dos nossos movimentos. E tendo em vista isto, bendito seja Deus pela tua existência no coração desta casa, porque é graças ao teu dízimo pouco ou muito que ela se mantém. É graças a Deus e graças a você. E se porventura está faltando alguma coisa, é porque tem alguém que ainda não se deixou ser evangelizado, que ainda tem o coração de pedra, insensível, frio, calculista, indiferente à necessidade da Igreja de Cristo transitória deste mundo. Frio e calculista à necessidade do seu semelhante, que aqui neste celeiro busca socorro e pode encontrar ou não, depende da situação que se encontra no exato momento. Se porventura está faltando alguma coisa, é porque está faltando alguém que se arroga dizer que é católico, apostólico, romano. Nesta religião eu nasci, nesta religião eu morri, porque meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, meu padrinho, minha madrinha nasceram e nela eu vou morrer. Mas não se deixou ainda ser seduzido pela palavra. Mas ainda não foi, portanto, tocado e convocado para a sensibilidade da necessidade da igreja, como também do reconhecimento que tudo é do Pai. Tudo é do Pai. O ar que respiramos e não pagamos nada. O frio, o calor que traz energia para nós, que seca nossas roupas que estão quarando. Padre, é do tempo do quarador. A água que sacia a nossa sede, a carne dos animais, o peixe, e etc, etc, etc. A força que temos, a habilidade que temos para determinado assunto, para passar no concurso público, para conseguir a aposentadoria, para ter um bom emprego e bem administrar aquilo que a gente ganha e ainda ter como auxiliar a igreja nas suas necessidades. Portanto, bendito seja Deus por você, dizimista. Mas, padre, é tão pouquinho. Eu te digo que teu pouquinho faz a diferença. E a você que não é dizimista, lá atrás, nossa paróquia tem o plantão do dízimo todo o segundo domingo do mês. Para quê? Para que você, sensibilizado pela palavra, não pela fala do padre, tome esta iniciativa caritativa, generosa, justa, amorosa, devolver o teu dízimo, para que a igreja não passe privação, não passe necessidade, não passe perrengue, e a gente tenha que fazer verdadeiro malabarismo. Eu sei que muitos de vocês criticam a própria igreja e a igreja de vocês, porque o dízimo não dando para manter a comunidade cristã católica, o padre tem que se virar nos 30 juntamente com a equipe de festa. Tem que fazer promoção, vender arroz com galinha, às vezes tem mais arroz do que galinha. Tá? Vatapá, vende camisa, vende bingo, vende rifa, se vira nos 30, procura os políticos para ver se socorre, para ver se ajuda com aquilo que sobrou ali dos projetos. Muita gente ignora e critica, mas não tem iniciativa de se tornar um missionário do dízimo, mas não tem iniciativa de ser dizimista, mas não tem iniciativa de fazer algo diferente e que a igreja não passe numa realidade carente. Tem muitos católicos, muitos cristãos que criticam, que detonam a igreja, que mafamam o padre, porque ele busca, de uma forma ou de outra, manter a igreja de Cristo peregrina neste mundo.
E muitos dizem até certos jargões. Isto não é evangelização, é capitalização. Não, não é capitalização. Mas sem a verba, sem o recurso financeiro, não temos como comprar vela, não cai do céu. Se caísse do céu, caía na cabeça do diácono, que eu ia me defender. Eu não teria como pagar a Nath, que todo mês ela quer o dinheirinho dela para comprar o chibé. E assim sucessivamente. E como se faz isto? Com o dízimo. E se o dízimo não dá, cabe o padre como um animador pastoral, vocacional e administrador temporal e espiritual da paróquia, se virar nos 30. Correr para um lado e para o outro para ver o que é que faz. Desde quando cheguei aqui, tenho tentado de todas as formas. Mas a gente tem percebido que um grupinho muito pequeno faz resistência, mas faz muito barulho e acaba atrapalhando o andar da carruagem. E aí a gente está nisso. Desta forma, que eu estou proibido de falar. Mas que vocês vão perceber, porque são inteligentes. Sejam fiel dizimista. Colabore com o reino. Colabore com a igreja. Saia da mesquinhez. Como diz o padre Romão. Deixa de ser mão de vaca. Porque às vezes a gente nega o dízimo. A igreja não precisa, isso, aquilo, outro. A Souza Cruz não precisa e você continua comprando cigarro. A Maratá não precisa, porque já não sabe mais nem o que é que tem de patrimônio, nem como está gorda a sua conta bancária. E a gente continua comprando aquele maratazinho e ainda o papelim. Antigamente tinha a palha, né? Agora tem um papelinho, um papel próprio para fazer o cigarro. Aí vai se matando, que pega câncer no esôfago, na garganta, na língua, e aí está morrendo no pulmão. Aí quando começa, ai meu Deus, é tarde, já fumou tudo que não prestava, agora tem um cigarro eletrônico, né? Não devolve o dízimo, mas enriquece, portanto, aquela empresa que vende aquela cerveja verde. Como é que é o nome daquela cerveja verde? Como é que é? Como é que é? É só para saber se estava bebendo. Tá? Depois, a Skol, a Antártica, tem outra mais? A Brahma. Qual é? Não entendi. Ainda tem a Devassa? Ixi, tem a Devassa também. E estão cada vez mais enriquecendo e adocicando o sangue e muita gente entrando para um quadro de diabético, porque existe uma quantidade de açúcar muito grande, apesar da cerveja, como diz os que bebem, algumas delas muito amarga. E depois vai tudinho para o vaso sanitário. E o teu dízimo está aqui. Você decide agora o que é mais valoroso, o que vale a pena. Está vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Pus o sino e o badalo, e enchi minha mão de calo. Lá o padre me deixa entrar, porque aqui é a casa de todos, não é de uma minoria, não é de um grupinho, é de todos. É do prostituto, é do alcoólatra, é do drogado, é do gay, é da lésbica, é do ladrão, é do assassino, porque a casa do Pai tem que acolher a todos. E há lugar para todos. E quem pensa diferente está no canto errado. É o hospital onde nós doentes somos sarados das nossas feridas. É a olaria onde nós, vaso trincado, voltamos à matéria-prima e Deus refaz. Ou faz de nós um vaso novo. Portanto, a igreja é de todos. E todos são bem-vindos. E todos devem ser acolhidos. Com seu jeito de ser. Não temos autoridade nenhuma de querer expurgar, expulsar ou caçar as bruxas. Essa é a primeira reflexão.
Uma segunda reflexão, penso eu, ser bastante interessante para nós, é extraído da primeira leitura. É a cara da humanidade. Como assim, padre? Não assume seus erros, suas misérias, seus pecados. Sorrateiramente vamos empurrando para os outros. O Senhor Deus chamou Abraão e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo. Ora, só tem medo de Deus quem tem uma vida promíscua, pecadora, falsa, mentira, sorrateira, hipócrita. Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, desprovido da tua graça, da tua bênção, porque rompi contigo e abracei o mundo e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que tu estás nu? Então, porventura, comertes, foste rebarbado, desobediente, teimoso, e comeste da árvore que eu te proibi? E aí vem a imagem e semelhança da humanidade. Olha, a mulher que tu me destes como por companheira, foi ela que me deu. Infeliz, assuma tua responsabilidade. Quando um não quer, dois não briga. A boca que tinha para dizer não, sim, tinha para dizer não. Isso é conversa para boi dormir. Cria vergonha na cara. Você entra no joguinho do outro, porque é igual ao outro, porque é serpente. A mulher que tu me destes como companheira, por companheira, foi ela que me deu. Assumamos os nossos pecados, assumamos as nossas falsidades, as nossas transgressões, a nossa pouca fé, as nossas tramas diabólicas, subterrâneas. Assumamos. É mais bonito. Adão não assumiu, empurrou para a esposa. Depois o Senhor ouve, portanto, da esposa de Adão. Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ela mordeu com teus dentes, bonitinho. Disse o Senhor Deus à mulher: por que tu fizeste isto? A mulher respondeu: a serpente. Tudo agora a gente diz que é tentação do diabo. Coitado do diabo. Tudo bem que ele é diabo, que ele é sujo, marqueteiro, mentiroso, tramador, falso, obscuro, obsceno. Mas nem tudo de mal que acontece é tentação do diabo. É decisão tua, é malícia tua, é próprio do teu caráter, da tua índole, da tua falsa religiosidade, da tua falsa maneira de viver o evangelho. Paremos com esse querer caçar o culpado, ou empurrar a culpa para os outros. Assumamos nossas misérias, nossos delitos, nossas fraquezas. Foi a serpente, e aí ela paga o pato. Não tem mais para quem culpar? Então foi o diabo. Eu estava ali quieto, aí o diabo me tentou e eu tomei a pinga e risquei a faca na barriga do outro. Foi o diabo, não, foi você. Ele não pegou na tua boca, no teu pé, na tua mão para ir lá para o bar? Eu estava aqui quieto, mexi no telefone, de repente eu vi uma mulher assim, marquei encontro com ela. Foi o diabo. Não, foi você que é diabo mesmo, tá? Que não se conteve com a sua esposa ou com seu esposo. Assumamos as nossas misérias, assumamos a nossa índole, nossa conduta, assumamos nossos erros, nossas culpabilidades. Procuremos o Padre e façamos
uma boa, sincera e reta confissão dos nossos delitos, das nossas falhas, das nossas transgressões, da nossa falsidade. Mas não empurramos para os outros, não. E às vezes sobra até para o padre. Esse padre que está aí, esse bispo, este papa, esta freira, este coordenador. Tudo bem, pode ser até culpa destes. Mas se você não comunga com isto e não vai fazer coisa que atrai a cólera de Deus, deu para entender, gente? Primeira leitura quer chamar a atenção disto. De não se opor à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, ser dócil à palavra de Deus e assumir as nossas culpas, não empurrar para o outro. Olha, foi a mulher que tu me deste como companheira. Olha, não fui eu, foi a serpente. Ora, se você ouviu a serpente, é porque anda com a serpente. Me diz com quem tu falas que eu te direis quem és. Última reflexão, porque ainda temos Santo Expedito. O Evangelho de hoje fala-nos, portanto, que o príncipe deste mundo agora será expulso. E eu da terra levanto e atrairei todos a mim mesmo. Porque às vezes a gente tem uma mania de querer colocar no trono de Deus humanos. E enquanto Deus não sentasse no seu trono, e enquanto homens e mulheres, pessoas, seres viventes de carne e osso, sentarem no trono de Deus, as coisas não fluem, as coisas não andam. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantando, atrairei todos a mim mesmo. E a narrativa do Evangelho, segundo o prisma do evangelista Marcos, faz esta narrativa grande. Passaríamos a manhã toda, daria, portanto, para ir lá em todas as 17 comunidades e nós esgotaríamos a grandeza teológica da passagem bíblica de hoje, de 20 a 35, poucos versículos. Jesus volta para casa com seus discípulos e de novo se reúne tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Por quê? Porque estavam comprometidos com o Evangelho, não com a sua própria pança, não com seu bolso, não era mercenário, não viviam para isto. Eles estavam comprometidos mesmo com o reino de Deus e não esperavam, portanto, nada em troca por parte dos demais. Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo reuniu-se tanta gente que eles nem sequer sequer podiam comer. E quando estas coisas acontecem, a gente começa a fazer pré-julgamento. Não foi diferente com o povo de Jesus. Esse cara está doido. Esse cara não está lelé da cuca. Ele não está batendo com as botas, né? Porque ele está obcecado. Só fala do reino, de justiça, de amor, de verdade. Ninguém está aí já um mulambo, trapo humano e não se alimenta. Vamos amarrar, vamos pegar, porque está doido. Doido pelo reino, doido pela justiça, doido pela verdade, doido pela eternidade, para aqueles que ali se achegavam e buscavam uma palavra da parte dele. E há alguns estudiosos que dizem que Jesus lá no lenho da cruz, no Calvário, quando começa a gritar que tenho sede, alguns dizem que não era sede de água,
mas sede de almas. E Jesus sempre teve sede de almas, a felicidade do gênero humano. Começou, portanto, a fazer cura, milagres, prodígio. E aqueles que eram opositores de Jesus, porque não se enquadravam na metodologia pastoral de Jesus, na visão política de Jesus, começaram, portanto, a ter um procedimento diferente. Começaram a olhar de maneira diferente. E acharam que aquela ação libertadora, salvadora do Messias, que era segundo o coração de Deus, não segundo a esperança daquela gente, que parece que esperavam mais um político do que um libertador, um salvador. E quando começa a fazer prodígio, expulsar demônio, curar coxos, aleijados, cego, ressuscitar mortos, faltou acrescentar isso no início. Tudo isto é obra de Beelzebul, príncipe dos demônios. E isto é um pecado grandioso, que grita ao céu e à terra por vingança e não tem perdão quando você intitula a ação libertadora, evangelizadora de Cristo de ontem e de hoje como uma ação satânica. Depois Jesus vai falar sobre esta situação, dizendo que uma família que se coloca contra a própria família vai longe, gente. Oi, vai longe? Família que fica feito cão e gato, comunidade pastoral fica feito cão e gato, paróquia que fica feito cão e gato dividido. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou da renovação carismática, eu sou de tal outra pastoral, de tal corrente pastoral. Quando começa, portanto, ter esta diferença entre nós, esta separação, esta visão satânica, começa, portanto, a sucumbir algumas coisas invisíveis, outras coisas bem visíveis. Tão visíveis, tão palpáveis, que a gente pode perceber. Divisão é do diabo. E isto serve lá dentro de casa, isto serve nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. E quem movimenta separação, cisma, enfrentamento, é instrumento do diabo. Porque o nome de Satanás oficial é diabo, que é o pai da separação. É o que nos fala o evangelho de hoje. Se até Satanás está dividido entre si, como poderá subsistir seu reinado? E por último, havia, portanto, uma multidão sentada ao redor dele, porque gostava de ouvir, porque ficava mais ou menos assim, igual vocês estão, olhos fitos, balançando a cabeça em sinal de positividade, alguns dando dedão. Assim fazia também no tempo de Jesus, quando ele falava palavras libertadoras, a verdade nua e crua, mesmo que isso de uma certa forma nos atinja. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele olha para um lado, olha para o outro. Quem sabe deu aquele sorriso de deboche. Minha mãe, meus irmãos, quem são, afinal de contas? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer ser familiar de Deus? Quer ser brother de Jesus? Então cumpra a sua palavra. E a palavra dele liberta, não escraviza. Deixa abertura para o novo, não morre no velho.
encanta, transforma, dialoga, novidades. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nos amemos, a vontade de Deus é que nos respeitemos, a vontade de Deus é que sejamos verdadeiros, a verdade de Deus é que sejamos homens e mulheres impolutos, a verdade de Deus é que possamos caminhar de mãos dadas, a verdade de Deus é que não causemos separações, nem cisma na nossa família. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres renovados segundo o seu evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.